Convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Nós vamos ler o seu segundo capítulo, Mateus capítulo 2, do verso 1 ao verso 12. Nós já ouvimos essa história aqui sendo cantada nesta noite. Essa é a visita dos magos ao recém-nascido Jesus Cristo. Mateus capítulo 2, versículos 1 a 12. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. E então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, com a tua palavra aberta e lida diante de nós, pedimos que, assim como as canções que já ouvimos e entoamos nessa noite, o nosso coração se encha de alegria por estarmos recebendo a tua mensagem, a mensagem do nascimento do nosso Salvador. Que essa mensagem seja especial, ó Deus. Abra os nossos olhos, o nosso coração, para as verdades que o Senhor tem preparado para a nossa vida. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eles são um dos personagens mais famosos do Natal. Os supostos reis magos que visitaram a Jesus em Belém. Por levarem 3 presentes diferentes, nós estamos acostumados a falar que eram 3 reis magos, 3 sábios. Mas tudo indica, inclusive, que eles eram mais, ou que no mínimo eles estavam acompanhados por uma grande comitiva. Os magos, também chamados de sábios, eram uma espécie de sacerdotes na região da antiga Pérsia. Eles eram figuras importantes para a religião do seu país, muito envolvidos com o conhecimento científico naquela época, principalmente da astronomia e da astrologia, que naquela época ainda eram ciências muito misturadas. Eram pessoas conhecidas por sua sabedoria também, por serem diplomáticos. A história nos conta que esses sábios do Oriente apareceram em Jerusalém, procurando o recém-nascido rei dos judeus. Mas você já se perguntou de onde será que eles tiraram essa expectativa? Como eles sabiam que aquela estrela que apareceu no céu significava que um rei dos judeus nasceu, se nem judeus eles eram? Bem, primeiro,
tudo indica que em algum momento eles tiveram contato com as profecias do Antigo Testamento. Vocês devem se lembrar que lá por volta do século V a.C., quando uma parte do povo estava voltando do exílio, somente uma parte do povo voltou. Muitos ficaram ainda lá, como o próprio profeta Jeremias orientou: olha, fiquem aí, tenham filhos, casem-se, orem pela prosperidade de vocês. Havia inúmeras comunidades judaicas fora de Israel, principalmente naquele território que um dia fora a Babilônia, fora a Média e a Pérsia. Os sábios, ou melhor, sábios que eles eram, provavelmente esses magos tiveram contato com algumas profecias do Antigo Testamento, principalmente, talvez, a de Balaão. Se lembra de Balaão? Balaão foi um profeta que nem era israelita no Antigo Testamento, mas usado por Deus para falar que de Judá nasceria uma estrela. Lá em Números 24, Balaão prevê que uma estrela procederia de Jacó quando o cetro, o reinado de Israel, se levantasse. Mas em segundo lugar, lembrem-se que aqueles sábios eram grandes estudiosos das estrelas naquela época. Quando estavam em sua terra, estudando as estrelas, eles perceberam que algo incomum aconteceu no céu. Algo incomum estava acontecendo. Uma estrela brilhava mais forte. E por isso eles dizem aí: olha, nós vimos a sua estrela no Oriente. Tudo indica que eles viram a conjunção entre dois planetas. O alinhamento entre dois planetas, Júpiter e Saturno. Quando Júpiter e Saturno ficam alinhados, olhando daqui da Terra, há um brilho intenso, como se eles fossem uma estrela só, mais brilhante do que todas as outras. Esse é um fenômeno muito raro, que aconteceu recentemente, em dezembro de 2020, só vai acontecer de novo em 2080, mas coincidentemente, ou não muito, né? Aconteceu também quando um bebê recém-nascido nasceu numa manjedoura em Belém da Judéia. Como eu disse, naquela época, astrologia e astronomia ainda eram coisas muito misturadas. Eram consideradas um assunto só. E para a antiga astrologia babilônica, o planeta Júpiter representava uma divindade, um rei. E Saturno era o planeta que representava os judeus numa das constelações que eles estudavam. E é por isso que os magos procuraram o rei, a figura relacionada a Júpiter, e a associação com Saturno mostrou onde eles deveriam procurar, em que povo deveria ser procurado: os judeus. E isso nos leva a crer, meus irmãos, que apesar de toda a importância, todo o significado que a visita dos magos teve, na cena de Natal, no nosso imaginário, nos presépios que nós montamos, com essa grande mistura de paganismo, da astrologia, das escrituras judaicas, dificilmente aqueles magos foram adorar a Jesus conscientes de que aquele ali era o Deus homem que havia nascido. Eles de fato desejavam adorar o rei dos judeus, mas talvez como uma forma de prestar uma homenagem política. Porém, como tudo na Bíblia, né? Essa homenagem, essa adoração que eles prestaram a Jesus tem um significado muito maior do que a que eles pretendiam inicialmente. Só tinha um problema: eles foram parar em Jerusalém e perguntaram no palácio do rei: onde é que está o recém-nascido rei dos judeus? E sabe quem era chamado rei dos judeus naquela época? Um tal de Herodes. Herodes era uma espécie de governador daquela região que estava debaixo do Império Romano.
E por isso que o versículo 3 nos diz que tanto Herodes quanto toda Jerusalém ficaram alarmados. Porque Herodes sabia que, embora ele fosse chamado naquela época de rei dos judeus, ele não era o herdeiro legítimo do trono. Pelo contrário, ele só se tornou governador daquela região porque se associou ao Império Romano e usurpou o poder. E agora ele iria tentar de todas as maneiras conter qualquer tipo de avanço contra o seu governo, qualquer tipo de ameaça ao seu governo. E os registros históricos nos mostram que Herodes não poupou esforços para derrotar seus inimigos políticos, aliás, até pior. Herodes era meio paranoico com relação ao poder. Ele faria de tudo para se manter no trono. Deixa eu só te mostrar algumas coisas que Herodes fez naquela época. Por exemplo, para usurpar o trono, tomar o poder, ele matou toda a família dos Macabeus, que estava reinando até ali, até o seu último herdeiro. Ele também mandou matar 45 membros do Sinédrio. O Sinédrio era como se fosse a Câmara dos Deputados, dos judeus. Mandou matar 45 membros dos 71 que havia, com medo de que eles pudessem ser uma ameaça ao seu trono. Mandou também matar 300 oficiais da corte, com medo de que a família da sua esposa tentasse tirar o seu poder. Ele forjou acusações contra eles, os matou um a um. Certa vez, a pedido da sua sogra, Herodes nomeou o seu cunhado como sumo sacerdote quando esse cunhado tinha apenas 17 anos. Só que como o cunhado de Herodes começou a ganhar certa notoriedade, o pessoal começou a gostar dele como sacerdote, como sumo sacerdote, Herodes logo deu um jeito de matá-lo também. Mandou afogar o seu próprio cunhado. A esposa dele ficou, obviamente, bastante assustada, traumatizada, e acabou fugindo para o Egito. Alguns estudiosos dizem, inclusive, que ela foi buscar o apoio de Cleópatra. Mas chegando lá, ela foi capturada e assassinada pelos capangas de Herodes. Também, certa vez, quando foi a Roma se encontrar com o imperador César Augusto, mandou assassinarem a sua outra esposa, com medo de que ela o traísse. Pouco tempo depois, antes de enviar os seus filhos a Roma, eles iriam para lá para estudar, ele começou a desconfiar de que eles não estavam indo para lá à toa, de que eles queriam tomar o poder, tomar o trono. E por isso também mandou estrangulá-los. Isso fez com que o imperador daquela época, César Augusto, escrevesse, nós temos escrito em documentos históricos, arqueológicos, a seguinte frase: é melhor ser um porco do que ser filho de Herodes. É esse o rei que estava atrás do menino Jesus. Foi esse rei que ficou alarmado quando soube que havia nascido uma criança em Belém, destinada a reinar em Israel. E por isso, mais tarde, como vocês conhecem a história, ele vai promover uma grande matança, obrigando os pais de Jesus a fugirem para o Egito com o bebê. Mas antes, ele precisava saber os detalhes. O que é que estava acontecendo? Por isso, ele explicou aos magos que não era em Jerusalém que deveriam estar, mas sim em Belém, por causa de uma antiga profecia. E então, eles deveriam ir, encontrar o menino e voltar contando tudo para Herodes. Mas como nós lemos aqui já, no final da história, os magos foram advertidos em sonho para não voltarem. José e Maria fugiram para o Egito e só regressaram após a morte de Herodes. Então, essa visita dos magos, muito cantada pelo nosso coro, muito cantada nas músicas que nós ouvimos no Natal, pode nos ensinar nessa noite pelo menos 4 preciosas lições. A primeira delas é como Deus se revela à humanidade. Notem que aqui Deus está guiando estrangeiros a Cristo para que o adorem.
E para cumprir esse propósito, ele está exercendo influência e poder sobre a natureza, sobre o universo. Deus envia uma brilhante estrela para que durante aquele período os magos fossem direcionados ao local onde nasceu o Cristo. Em outras palavras, meus irmãos, percebam que a natureza tem um papel didático para nós. Ela nos ensina, ela nos aponta, ela nos informa que há um Deus. É por isso que nós tantas vezes cantamos e lemos: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Tantas vezes falamos que Deus dá as estações frutíferas, nos dá alegria e satisfação em nosso coração, e isso é uma prova da sua existência. A natureza tem uma função didática, ela coloca em evidência aquilo que Deus está fazendo. Ela reage aos eventos históricos, percebendo que a mão de Deus está por trás de tudo o que acontece. É importante nós refletirmos sobre isso, porque nós estamos tão acostumados a pensar nesse sentido somente quando falamos de tragédias, já percebeu? Nós lembramos que terremoto, secas, fome, chuvas intensas são sinal do juízo de Deus, são a natureza falando de que Deus está agindo, mas nós nos esquecemos dos bons sinais, dos sinais que nos apontam para a existência do Senhor, a preocupação dele de enviar um Salvador a nós. Os sinais de misericórdia, de graça, como essa estrela que apareceu no céu, anunciando que nasceu o Rei prometido dos judeus e guiando os magos até Jesus. Para encontrar Jesus, cada um de nós precisa de orientação e Deus nos dá. Deus usa o mundo natural para chamar a nossa atenção. Mas eu também quero que você note que, embora Deus tenha conduzido os magos até Jerusalém com uma estrela, foi necessário uma outra coisa para levá-los até Jesus. O sinal da estrela foi suficiente para que eles entendessem: nasceu o Rei prometido dos judeus, vamos a Jerusalém adorá-lo. Mas somente quando eles ouviram as Escrituras, foi que eles souberam exatamente onde ir. Foi que então eles realmente puderam e conseguiram encontrar Jesus. As pessoas veem sinais de Deus todos os dias. Um pôr do sol de nos tirar o fôlego, bebês recém-nascidos balbuciando, um bando de pássaros voando no final da tarde. Mas será que todos aqueles que veem sinais de Deus se aproximam dele? Infelizmente não. Muitos se contentam apenas em ver os sinais, em achar os sinais, achar que eles são lindos, são maravilhosos, são gloriosos, estudar sobre esses sinais, mas não percebem que essas riquezas que Deus nos dá têm a intenção de nos guiar até Ele. E como a própria Bíblia vai ensinar, embora os sinais da natureza apontem para a existência de Deus, é somente a Escritura que pode nos direcionar, que pode nos capacitar a entender realmente sobre quem é esse Deus, o que é que nós estamos fazendo aqui, o que é que está acontecendo na nossa história de errado e como ela pode ser consertada. E como esse Deus começou já a consertar a nossa história com o nascimento de um pequeno bebê na manjedoura em Belém. Somente as Escrituras nos apontam o caminho verdadeiro para Cristo. E por isso nós somos chamados, a história do Natal nos chama a valorizar
a Bíblia em nossa vida, a lermos ela cada vez mais, aprendermos, entendermos as profecias, tudo aquilo que foi falado sobre o Messias prometido no Antigo Testamento e como isso foi cumprido com a primeira vinda de Cristo. Somos chamados a dar um grande valor às Escrituras, aproveitar toda a tecnologia que nós temos disponível hoje. Antigamente a gente falava, né, que Bíblia não pode pegar poeira na estante. Hoje em dia com o celular isso já não é tanto problema. Mas na ponta dos seus dedos você tem acesso a muita informação sobre a palavra de Deus. Há inúmeros planos de leitura. Há tantos e tantos esquemas e rascunhos que podem te ajudar a entender cada vez mais as Escrituras. Aproveite isso então. As Escrituras nos guiam a Jesus Cristo e elas são extremamente necessárias para a nossa vida. Isso nos leva a uma segunda lição desse texto, que é a nossa atitude ao ouvirmos a mensagem da palavra de Deus, a nossa atitude ao ouvirmos a história do Natal. Nós devemos tomar cuidado para não sermos atingidos por nossa indiferença e por nossa hostilidade. Nessa história, existem dois tipos de pessoas que se rejeitaram a adorar ao recém-nascido rei dos judeus. O primeiro foi o próprio Herodes, que se sentiu ameaçado e então logo vai tentar matar Jesus. Mas um segundo grupo são os sacerdotes e os escribas que Herodes chama. Os líderes religiosos daquela época. Herodes os convocou e perguntou: onde é que deve nascer o Messias? E eles responderam: olha, o Messias vai nascer em Belém, por causa da profecia do profeta Miqueias. E é isso. É isso que você queria de nós, Herodes? É isso. Então tá bom. Tchau. Esse silêncio deles, essa apatia, essa inatividade dos líderes religiosos, foi algo esmagador diante da magnitude do que estava acontecendo. Vejam, o versículo 3 nos fala que não só Herodes estava alarmado, toda a Jerusalém. Circulava um rumor de que alguém chegou à conclusão, alguém pensou que o Messias prometido durante milhares de anos no Antigo Testamento chegou, havia nascido. Essa apatia então dos sacerdotes é assombrosa. Por que é que eles não foram com os magos? Por que é que eles não seguiram? Será que ninguém se incomodou? Ninguém perguntou: será que é verdade o que eles estão falando? Será que realmente nasceu o rei dos judeus? Por que é que eles não foram com os magos? Porque eles não estavam interessados. Eles não estavam desejosos de achar o Filho de Deus e adorá-lo. Nas palavras do reverendo Hernandes Dias Lopes, esses líderes conheciam a verdade, mas não a praticavam. Tinham conhecimento, mas não compromisso. Tinham informação, mas não transformação. Eles sabiam tudo sobre o nascimento de Jesus, mas não foram adorá-lo. E essa atitude de apatia, de inatividade, deve servir de alerta para nós. O mero conhecimento intelectual não é suficiente para te levar até Jesus. Nós devemos tomar cuidado para nunca nos satisfazermos somente com um conhecimento teológico teórico. Claro, o conhecimento teológico, ele é excelente quando usado de forma correta. Mas notem aqui que uma pessoa pode ser possuidora de um profundo conhecimento intelectual, mas perecer para sempre. Não entender que a notícia que pode mudar a sua vida, o evento que tinha tudo para mudar a sua vida, estava passando diante dos seus olhos, e eles falaram: é isso aí. Por isso é importante que você se pergunte nessa noite: qual é o estado
do seu coração? Essa é a questão que realmente importa. O que é o Natal para você? Como você reage diante da notícia de que o seu Salvador nasceu? Que todo o nosso conhecimento, meus irmãos, possa ser colocado em prática através da adoração, através do reconhecimento de Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida. Aliás, adoração é uma terceira lição que esse texto nos traz. Os magos usaram todo o seu conhecimento disponível e tinham um único objetivo: adorar o recém-nascido Rei dos judeus, Jesus Cristo. Essa é a grande ênfase desse texto. Os magos dizendo: viemos para adorá-lo. Notem que, por mais que nós já tenhamos várias pesquisas e descobertas, no final o texto não nos dá uma descrição detalhada daquela estrela. Se eram realmente dois planetas em conjunção ou não, se era só um cometa passando naquela hora. O texto não diz como os magos relacionaram a estrela ao nascimento. Não diz quantos magos eram, como eles estavam vestidos, como eles morreram, como eles foram sepultados. E se isso não é dito, é porque isso não é importante. No final, não é isso que importa. O que realmente importa é o que eles foram fazer. O objetivo dos magos ao procurar o rei: adorar a Jesus. E mesmo que eles não tivessem tanta noção do seu papel ali naquele momento, de tudo aquilo que significava, o que eles estavam fazendo, nós vemos no texto que eles adoram de três formas. Primeiro, eles se alegraram intensamente. O verso 10 nos diz exatamente isso, que eles se alegraram com grande e intenso júbilo. Enquanto Jesus despertava ódio em Herodes, indiferença nos principais sacerdotes e os escribas do povo, para os magos, o nascimento de Jesus foi um motivo de grande alegria. Encontrar Jesus foi um motivo de grande alegria, nos ensinando exatamente isso, que Jesus é a alegria daqueles que o encontram e o adoram. Segundo, eles adoraram Jesus com humildade, como nos mostra o versículo 11. Eles entraram na casa onde estava Jesus, sua mãe, seu pai. Eles se prostraram e adoraram não a estrela que eles viram, não o rei Herodes, não Maria, mas o menino. Eles abriram mão de seu prestígio e se curvaram, humildemente se prostraram. E terceiro, eles adoraram Jesus presenteando-o com ouro, incenso e mirra. Aqui está algo bem legal da gente lembrar. Eles estão cumprindo o texto que nós lemos no início do culto, Isaías 60, versículo 6. Vocês lembram? Lá diz que pessoas virão dos mais longínquos cantos da terra e trarão presentes de ouro e incenso. Ouro era um presente que costumeiramente era dado aos reis. Já o incenso, um presente para uma divindade ou um sacerdote, que usaria aquilo dentro do templo, simbolizando as orações. Já a mirra é um tipo de de um óleo aromático, e um dos principais ingredientes dos óleos usados para embalsamarem os mortos naquela época. Ou seja, era um presente para alguém que estava destinado a morrer. Assim, os magos reconheceram que Jesus era o Rei dos Reis, o Deus que encarnou, e aquele que estava destinado a morrer a amarga morte de cruz. A adoração dos magos nos ensina que tudo o que nós temos, tudo o que nós somos, tudo o que nós fazemos e tudo o que nós passamos deve ser revertido, deve ser usado para
adorar, para levar a glória a Jesus. A nossa vida deve estar voltada para adorar aquele que, mesmo sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas se esvaziou, assumindo a forma de servo. Que a nossa vida seja marcada pela adoração. E uma última e breve lição desse texto é percebida quando nós lembramos de todo o Evangelho de Mateus de forma panorâmica. Logo aqui, no início, segundo capítulo desse Evangelho, nós temos os magos que foram testemunhas do nascimento de Jesus, indo até Belém para ver o recém-nascido rei dos judeus. Há então um movimento de venha e veja. Não foi assim que vocês cantaram? Vamos depressa até Belém ver o bebê que está na manjedoura. Já no final do Evangelho de Mateus, com Jesus ressurreto, todos os discípulos de Cristo, inclusive aqueles que não ouviram, ou seja, eu e você, são chamados pelo próprio Cristo para ir e anunciar. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Venham e vejam, vão e anunciem. Essa é a nossa tarefa, essa é a nossa missão. Esse é o movimento que nós devemos fazer. Vir e ver, nos reunirmos para adorar o Messias, o nosso Salvador, e sairmos daqui resolutos a vivermos aquilo que esse Messias nos ensinou. Mas principalmente a anunciar ao mundo, anunciar às pessoas que nós conhecemos que Jesus Cristo, a luz do mundo, o Cordeiro de Deus, a brilhante estrela da manhã, veio ao mundo. E é por isso que nós vamos cantar: falai pelas montanhas, falai pelas cidades, falai nos montes e em todo lugar, que Cristo já nasceu. Que a nossa vida, meus irmãos, o nosso conhecimento e a nossa adoração sejam marcadas por essa mensagem. O príncipe da paz, o neném prometido, chegou. Amém? Amém. Deus te abençoe.